Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho como Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como ouvir Jesus, porém com atitudes, ações. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai, guia, abençoa e ilumina estes teus filhos que ainda têm tantos defeitos e problemas, mas que querem, Senhor, aprender a seguir os ensinamentos de mais alto, aproximando do amor e da beleza que só reside em Ti. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o Evangelho do Reino e curando toda doença e toda enfermidade. Evangelho e dinamismo. Desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa absoluta por uma introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizando em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse um sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação para o céu. Não foge o Mestre ao contato com a luta comum. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai, ele mesmo, ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Não adota posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, limpa os leprosos e restaura a visão de cegos. À beira do lago, entre pescadores, reergue os paralíticos. Em meio da multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Mateus 9, versículo 35, informa que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nos templos que encontrava e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma, o encontramos fora de ação. Quando se dirige ao monte ou ao deserto a fim de orar, não é fuga que pretende, e sim a renovação das energias para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Certamente, para exaltar os méritos do reino de Deus, não se revela pregoeiro barato na rua, mas afirma-se invariavelmente pronto para servir. Atencioso, presta assistência à sogra de Pedro e visita afetuosamente a casa de Levi, o publicano, que lhe oferece um banquete. Não impõe condições para o desempenho da missão da bondade que o retém ao lado das criaturas. Não usa roupagens especiais para entender-se com Maria de Magdala e nem se enclausura em preconceitos de religião ou de raça para deixar de atender aos doentes infelizes. Seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o Evangelho, institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se, volta-se para a esfera pública, marcha ao encontro da necessidade, da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através do Jesus Cristo inicia na terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Que assim seja. Esse texto não poderia ser mais didático, né? Jesus viveu agindo.
Tem uma das frases, eu não me lembro se é Santo Agostinho, mas de um dos santos, que diz o seguinte: pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras. Na prática, isso resume muito bem o que Jesus fazia, que é viver na sua vida, nas suas ações, o que o evangelho ensina, que é amar, respeitar, sem distinção, sem preconceito, sem separar as pessoas que são parecidas ou julgando o mérito de porque elas estão onde estão. Cada um tem uma história, tanto nessa vida quanto em outras. E Deus é quem sabe o passado e as consequências das atitudes e vida de cada um. Cabe a cada um. E a nós ajudar quando possível. Então, quem quer de verdade seguir Jesus, quem quer seguir o Evangelho, tem que agir, tem que trabalhar no bem, no amor, no respeito, no entendimento, na capacidade de se melhorar. Se for para cobrar alguém, cobrar primeiro a nós mesmos, né? E é assim que a gente vai ter que seguir se a gente pretende evoluir. Não existe segunda forma, não existe segunda opção. Para aqueles que escolherem não fazer isso agora, a professora dor acaba nos visitando, o sofrimento, e a gente acaba aprendendo, se não nessa vida, em outras por vir, se não neste mundo, em outros necessários. E é assim que a gente segue, né? Na perfeição de Deus, tentando aprender com cada passo. Portanto, não é nos grandes momentos, não é nos grandes eventos, o que nós devemos buscar é tentar corrigir as nossas atitudes no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, passando pelas pessoas na rua, no social corriqueiro, no nosso cotidiano. É com quem está próximo, é com quem Deus colocou no nosso caminho. E aí, se a gente começa a ser mais amável, prestativo, buscar amparar, ajudar, agindo sempre com dinâmica, indo atrás de fazer e realizar, a vida reconhece. O universo e as leis de Deus sempre dão um retorno. Cedo ou tarde, no tempo dele, não no nosso, as coisas vêm, né? Então, façamos a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é: ouça Jesus. É tanta dor que nos avassala, é tanta chaga e ferida, que toda graça se perde na terra. Que graça tem essa vida? Sou cristão, diz você, mas nunca tem a consciência onde a situação pede calma, se revolta e agindo com impaciência. Ó irmãos, ouçam o Mestre do amor. Carregai a vossa própria cruz. Renunciai ao mundo se quiserem mais luz. Ouçam o Mestre da humildade. Pratiquem o bem a todo tempo. Tenha no perdão a maior caridade. Ouça Jesus. Comece a ouvir e praticá-lo também, transferindo toda a atitude do mal em plantio seguro na lavoura do bem. Porque quem ouve Jesus, no fundo da alma, consegue ter no coração mais esperança. Tempestades surgem, mas com mais calma. Seu coração parece ter alegria de criança, e a vida ganha mais amor, resistência. Tem um mais reluzir. Tudo isso depende se com Jesus a gente ouvir e agir. Que assim seja. Alice Couto. Bem, ouvir Jesus. Ouvir significa receber os seus ensinamentos, agindo como ele nos orienta. É Jesus, nosso irmão mais velho, que veio nos ensinar e tutoriar como chegar a Deus, né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para chegar a Deus. Vivendo como ele, né? Então, reconhecendo a nossa pequenez ainda, claro, o que conta é o nosso esforço para tentar melhorar. Como o Evangelho nos ensinou, atitudes acima de tudo, dinamismo, buscar estar em serviço, não só de nossos próprios interesses, claro, também, né? Mas, acima de tudo, buscando colocar em prática o amar a todos. Mas e aquele? Não é todos. Jesus ensinou o amor incondicional.
A gente tem que aprender a amar a todo mundo. Ah, mas é diferente, fez isso de errado, pecou, errou. Quem vai corrigir, quem vai julgar é Deus. Nós temos que aprender a amar, amparar, auxiliar e corrigir a nós mesmos, né? Bem, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, o caminho está aí posto, né? É um esforço? É fácil? Não. Não é fácil a gente colocar em prática, mas é necessário, é o único caminho, a única rota para a nossa elevação. Então, que a gente possa ter essa consciência, né? Talvez poucas pessoas no mundo tenham a clareza de ouvir esses ensinamentos de forma tão direta como nós temos. Então, se nós somos privilegiados de receber essas indicações, minimamente temos que nos esforçar para tentar melhorar, colocá-las em prática, amando, né? Respeitando sempre. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Características da autoimagem profissional em indivíduos vivenciando a crise da vida adulta. Esse artigo científico ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título European Proceedings of Social and Behavioral Science, que quer dizer Anais Europeus de Ciências Sociais e Comportamentais, pelos autores Sergei Duknovsky, Vladimir Mishchenko e Larissa Belova. Bem, o que esse artigo interessante faz? Ele avalia a autoimagem das pessoas, principalmente com cunho profissional, quando enfrentam crises de adultos, ou seja, é normal na idade adulta as pessoas passarem por crises de identidade, crises de desafios de colocação, de se o caminho está certo. É normal passarmos por crise, todos nós passamos por crises, né? E essa crise da vida adulta, ela muitas vezes pode ser destruidora do íntimo de muitas pessoas. E aí, o que esse estudo vem avaliar é quais características são importantes para aprender a lidar e tirar resultados positivos dessas crises, né? Crescer com as crises. E o resultado, depois de 3 tipos de avaliações diferentes que eles fizeram no estudo, para adultos em torno de 40 anos, foi de que as pessoas que constroem positivamente uma autoimagem, não no sentido pejorativo, mas no sentido de saber seus potenciais, suas limitações, se autoconhecer, se entender, ou seja, conhece a ti mesmo, né? Essa ideia de saber onde se está e ter objetivos, clareza das limitações e também dos potenciais, isso gera um melhor resultado na hora de enfrentar as crises. As pessoas com a melhor autoimagem, que têm, digamos assim, mais consciência, conseguem uma motivação instrumental muito maior para passar pelos problemas e por essas crises e acabam tendo um perfil ativo positivo como resultado dessas ações. Então, ela não fica parada no meio da crise, ela age, ela busca soluções, ela busca fazer algo e isso, quando a crise passa, transforma ela em uma pessoa melhor. Ou seja, as crises, elas geram um crescimento e essa autoimagem positiva, ela gera, que é trabalhada, que é um esforço também, não vem de graça para ninguém, ela pode ser uma ferramenta importante para esse crescimento. Então, na prática, isso, corroborando com o nosso evangelho, é com atitudes, ações e conhecimento de nós mesmos, com a nossa valorização, é que nós vamos conseguir tanto nos ajudar quanto ajudar outras pessoas e sair fortes de cada problema e das crises que acontecem na vida de todos. Façamos a nossa parte. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, abençoe a cada um que nos acompanha em suas necessidades, guia e ilumina para que façamos o nosso melhor e aprendamos a amar servindo, com ações para o bem. Guia aqueles que mais sofrem e abençoe essa nossa semana. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.